Oi pessoal, tudo bom? Estou estreando como videomaker, tá bom? Vou usar aqui um aplicativo simplesinho para poder reforçar desse lado alguns pontos importantes para vocês trabalharem no texto, alguns pontos que vocês não devem esquecer. Então, tudo que tiver desse lado, vocês tentem colocar no desenvolvimento, ok? E a gente, apesar de ter outros encontros a respeito do desenvolvimento, tentem ir rascunhando, tentem ir levando o texto adiante para a gente conseguir entregar no prazo, ok? Quero agradecer a todo mundo que foi ao seminário na semana passada, espero que vocês tenham gostado. Algumas pessoas na quinta-feira ficaram até o último grito, fico muito agradecida, muito feliz. É muito importante a gente participar, ouvir e usar esses momentos também para fazer contato, né? Então vamos dar continuidade aqui. Bom, nós tivemos uma aula sobre como fazer a introdução. O que é a introdução? A introdução é a porta de entrada, é a janela que escancara o meu texto para o meu leitor. Quem é o meu leitor? Né? A gente precisa pensar no leitor desse ensaio como alguém entre vocês, que são graduandos, então vocês estão escrevendo para alguém que tem pelo menos, né, a faculdade iniciada, e eu, que sou a professora e que vou estar avaliando. Óbvio, eu vou avaliar, né, de acordo com o know-how, de acordo com a bagagem que vocês têm. Não vou fazer nenhuma avaliação de um texto como se fosse para mestrado, para doutorado e etc. Só um minutinho que está entrando mensagem. Então vamos lá. Então nessa introdução, o que vocês fizeram? Vocês falaram do tema, vocês disseram qual é a questão problema, vocês disseram quais são os objetivos do texto, vocês falaram por que esse texto é importante, o que motivou vocês a escreverem sobre isso, certo? Então, não importa muito se vocês fizeram um texto dentro da caixinha ou se vocês fizeram um texto como o do Milton, inovador, começaram com poesia, com descrição de um ambiente, né? Não importa muito como vocês começaram. Se vocês começaram do modo formal ou se vocês começaram dentro da caixinha, tá valendo, tá tranquilo, beleza? O que não pode faltar na introdução é justamente isso. Vamos lá. Tema, questão problema, que é a questão motivadora, o que esse texto pretende responder, os objetivos, por que esse texto é importante. Vocês podem decidir, por exemplo, colocar qual é a fundamentação teórica, qual é o caminho pelo qual o texto vai passar. Vocês podem colocar também como que o texto está dividido em seções, né, em subcapítulos, em subtítulos, tá? E depois disso feito, a gente entra então no desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Né? O desenvolvimento é a parte do texto que é o coração do texto. É ali que realmente a gente desenvolve a nossa argumentação. Então, para desenvolver essa argumentação precisa estar exposta. Vocês vão usar o início do desenvolvimento para apresentar o pensamento de vocês a respeito dessa temática, ok? Só um minutinho. Ok. É nessa parte também que vocês vão desenvolver a fundamentação teórica. Eu gostaria muito que o argumento que vocês, ou os argumentos que vocês vierem a desenvolver, estivessem embasados em pelo menos 3 autores. Por isso que, para quem me pediu ajuda, e em vista do número de pessoas da turma, eu achei que o número de pessoas que me pediu ajuda foi bem pouco, né? Por isso que, para quem me pediu ajuda, eu mandei um catatal de texto, eu mandava assim um monte de link. Para quê? Para que vocês lessem o que já havia sido escrito sobre o assunto e escolhessem que textos falam mais de perto com a problemática de vocês. Ok? Então, assim, o que não pode faltar no desenvolvimento?
a ideia de vocês, que é a tese, é aquilo que vocês querem desenvolver, é aquilo que vocês querem provar, é aquilo que vocês estão defendendo, ok? E os argumentos. O que é argumento? Argumento é a razão que leva você a pensar dessa maneira ou a defender essa ideia. São os porquês. Por que eu penso assim? Por que eu penso assado? Por que eu acho que esse caminho é melhor? Por que eu acho que deve ser dessa maneira? Por que eu acho que esse autor está certo? Por que eu acho que aquilo que eu estou observando procede, faz sentido? Ok? Então, tentem sempre embasar os argumentos de vocês com os autores, tá? Pelo menos 3 autores que dão a vocês essa sustentação, tá? Esse embasamento, essa força, essa justificativa para vocês pensarem ou defenderem essa ou aquela ideia, tá? Busquem dados que reforcem o argumento de vocês, a gente chama isso de provas, tá? Eu não posso dizer, por exemplo, como eu já citei diversas vezes, que o trânsito de campos é um caos. Eu preciso mostrar isso, eu preciso provar, dar as razões de eu estar chamando o trânsito de campos de caótico. Então, o que eu pego? Eu pego, por exemplo, os dados da última coletiva de imprensa do Hospital Ferreira Machado, que é referência em emergência, em que eles apresentam números de acidentes, de moto, de bicicleta, de carro. Eu trago, por exemplo, dados da Polícia Militar, por exemplo, ou do Rodando Certo, que é o Pátio Norte, ou qualquer órgão desses que apreendem carros irregulares e levam, né, para a Polícia Federal, para o pátio da Polícia Federal, para um pátio particular. Se eu estou defendendo, por exemplo, como foi o caso do Luiz, que estava defendendo no tema anterior dele o sucateamento do SUS, eu preciso mostrar números que provem que, mais do que benefícios, o SUS traz malefícios para a população, porque não atende a população naquilo que a população precisa. Onde eu vou achar esses dados? Eu preciso procurar. Se eu estou dizendo que a população do Rio de Janeiro é enorme, eu preciso dar números, então eu vou para o IBGE. Tentem embasar, tá, os argumentos de vocês em estatísticas, em provas, né, que reforcem essas ideias, esses argumentos. Mas se lembrem de uma coisa, tá? Estatística pode ser usada de diversas maneiras. Os dados estrangulados podem dizer o que a gente quiser. Se a gente torturar os dados, pegar ele pelo pescoço, sacudir, eles vão provar o que quer que seja. Então depende da maneira como a gente usa, porque mesmo que a gente use estatística, o nosso argumento pode ser falacioso, pode ser uma mentira bem contada. Então tomem cuidado com isso. Se eu estou dizendo, por exemplo, que o mundo, a vida no mundo está se tornando insustentável por causa do consumismo de itens supérfluos e aleatórios, eu preciso dar provas de crescimento do consumo nas últimas décadas. Se eu estou falando que os indígenas estão sendo expulsos de suas terras, eu preciso trazer mapas, por exemplo, da FUNAI, de alguma ONG, que mostra a demarcação. Então tomem muito cuidado com isso. Busquem embasamento teórico e busquem dados, provas, exemplos procedentes, exemplos significativos, tá? Para aquilo que vocês estão querendo mostrar. Jaqueline, eu preciso descrever quão descritível eu devo ser, qual o tamanho do meu desenvolvimento. Ok, o desenvolvimento, se a gente for pensar aí num texto de umas 5 a 7 páginas no máximo, o texto do desenvolvimento vai ter aí umas 3 páginas e meia, mais ou menos. Então, considerando que vocês vão trazer exemplos, que vocês vão trazer dados, que vocês vão desenvolver uma boa argumentação, que vocês vão citar autores, que vocês vão acrescentar resenha de um livro ou de uma ideia, eu acho que é um tamanho
que vai se tornar até pequeno. Então a gente pode pensar em introdução, cerca de uma página e meia, o desenvolvimento 3 páginas e meia, mais uma página de conclusão, mais uma meia página com as referências bibliográficas, vocês têm aí o trabalho completo, tá? 5 a 7 páginas sem contar capa, ok? Que vocês não vão ter, então é o texto, né, inteiro. Eu vou mandar um modelinho para vocês formatarem, com resumo, palavra-chave e o ensaio logo abaixo, certo? Ok, isto posto, como que eu começo o desenvolvimento? Nossa, há assim 1 milhão de maneiras para começar o desenvolvimento. Você pode começar apresentando um autor, uma ideia de um autor que você leu, que você achou interessante, e logo em seguida encaixar a sua ideia e dizer por que esse autor é considerado por você como sendo uma referência para falar daquilo que você está querendo falar. Por que a sua ideia combina com a dele? Ou ao contrário, apresente o autor e diga por que você não concorda com ele, e logo em seguida coloque a sua ideia, tá? Você pode colocar 2 ou 3 autores seguidos, encaixando a ideia de um no outro. E vocês podem também, para poder mostrar com mais força a ideia desse autor que você escolheu, vocês podem trazer num cantinho a citação de um trecho do livro dele. Mas prestem bastante atenção, todas as vezes que vocês citarem um autor indiretamente, o que é isso? Segundo fulano de tal, a sociedade contemporânea e coloquem a ideia dele nas palavras de vocês. O que é citação na ordem direta? Segundo o autor, 2 pontos, coloca um trecho do texto dele. Seja de uma maneira ou de outra, nunca deixem de citar o sobrenome, o ano da obra e a página de onde aquele trecho foi retirado, entre parênteses, certo? Sobrenome do autor, último sobrenome, vírgula, ano, vírgula, p ponto, página, fecha parênteses. Ok? Isso é importante para a gente poder demarcar que aquela ideia não é nossa e para ajudar as outras pessoas que quiserem pesquisar a respeito daquele assunto, né, encontrarem aquela citação da maneira como a gente leu. É como se a gente mostrasse ali o caminho das pedras. Ok. Uma outra maneira de começar o desenvolvimento é vocês começarem pela ideia de vocês, né? Apresentem a tese, os argumentos de vocês, ou seja, os porquês de vocês pensarem dessa forma, e depois digam que vocês não estão pensando sozinhos, que existem autores, né, que reforçam essa maneira de vocês pensarem. Eu estou encaminhando para vocês, junto com esse vídeo, alguns desenvolvimentos para vocês verem a estrutura, né? Vocês não precisam fazer exatamente igual, mas vocês podem se inspirar na maneira como essas pessoas desenvolveram a ideia delas, para vocês poderem expor a de vocês, fazer o desenvolvimento de vocês. Mas uma dica preciosa, tá? Tentem escrever os argumentos de vocês da maneira mais natural em que ele aparece aqui. Não fiquem buscando maneiras bonitas de escrever, beleza? Tentem melhorar a maneira de escrever, tentem tornar as ideias mais claras, mas não fiquem criando maneiras mirabolantes, tá certo? De escreverem o que vocês querem escrever. A melhor maneira é a maneira mais simples, é a maneira como essas ideias vão atravessando a mente de vocês, porque se eu conseguir seguir o raciocínio de vocês, vocês obtiveram sucesso, tá bom? Eu sou eu cósmico, qualquer pessoa que esteja lendo, então, o texto de vocês, ok? Beleza. Jaqueline, eu quero citar filmes, eu quero citar uma observação que eu fiz, uma entrevista. Ok, não fiquem buscando muitas maneiras de como é que eu faço isso. Não deixam que a dúvida impeça vocês de escreverem, tá bom? Coloquem lá o exemplo, vejam onde é a melhor maneira de encaixar esse exemplo. Se vocês querem descrever a cena de um filme,
Vejam o melhor lugar para poder encaixar essa descrição, certo? Depois a gente vai ter uma aula para arrumar o texto. O importante agora é fazer o texto andar, é fazer com que as ideias de vocês caminhem, tá? Depois a gente arruma e a gente ajeita esse texto e eu tenho certeza que ele vai ficar lindo, tá bom? Deem uma olhada nos exemplos, fiquem calmos, façam o texto caminhar. O mais importante é vocês terem escrito. É melhor o texto no papel do que o texto aqui na cabeça, ok? Beijo, até quinta-feira.